Diretores do Hospital São José cumpriram a promessa e atendimentos via Sistema Único de Saúde na instituição estão suspensos. E mais, membros da Secretaria de Segurança Pública catarinense visitaram obras do CASE de Criciúma. Falando em segurança pública, base aérea da Polícia Civil foi inaugurada na cidade. Senado Nacional começa a discutir lei do abuso de autoridade. Festa programada. Igreja Internacional da Graça de Deus Criciumense se prepara para o Encontrão 2016. E no esporte, preparador físico do Criciúma avalia desempenho dos atletas carvoeiros durante a temporada. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 24 de novembro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Por falta do repasse de verbas públicas, os atendimentos via Sistema Único de Saúde do Hospital São José de Criciúma estão suspensos. A jornalista Morgana Salvador nos traz mais informações. A direção do Hospital São José paralisou as atividades hospitalares devido à falta de repasses que chegam a mais de 25 milhões de reais. Esse valor representa serviços médicos prestados à população no período de dezembro de 2015 até setembro de 2016. Alguns serviços continuam em funcionamento, como a quimioterapia e radioterapia, o serviço de hemodiálise e a urgência e emergência referenciada, portanto, apenas pacientes que são encaminhados pelo SAMU. A direção encaminhou uma nota de esclarecimento explicando a suspensão dos serviços e alegam que, devido à falta de um posicionamento das autoridades, a paralisação foi a maneira encontrada para que a entidade hospitalar possa se programar financeiramente, já que não obtiveram este retorno dos governos. Morgana Salvador para o Informe Região. Membros da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina estiveram hoje visitando as obras do CASE de Criciúma. No local serão internados menores infratores da região. O Dia de Ação de Governo passou pelas principais obras de segurança pública da região sul do estado. As primeiras estruturas que receberam a visita da Secretariada de Luca foi o Presídio Santa Augusta e a Penitenciária Sul, que passam por obras de ampliação e melhorias nos espaços. A nossa penitenciária é referência nacional. A Penitenciária Sul de Criciúma é referência nacional. Tivemos agora há pouco mesmo 4 secretários de vários estados aqui visitando para levar o modelo. Agora o CASE, aqui que é um sonho meu e de todo o criciumense, que tivesse esse CASE, e a duras penas conseguimos, não foi fácil. Terreno não foi fácil, nada foi fácil. O CASE e o CASEP é um sonho de toda a população da região sul, já que, enfim, os jovens infratores vão ter um espaço adequado para a ressocialização dos mesmos. Isso é uma necessidade antiga da região. 32 trabalhadores estão trabalhando na obra há 120 dias. A intenção é entregar o CASE e o CASEP no final de 2017. Todo o CASE é importante em toda a região, porque se nós não prepararmos dentro do CASE o jovem infrator, nós não vamos dar conta de construir presídios e penitenciárias. Então, o mundo está voltado para o jovem, o mundo está voltado para o menor infrator, em função de que todo mundo tem consciência disso. Entendeu? Que se nós não prepararmos o jovem, não educarmos, porque geralmente são tudo analfabeto, não alfabetizarmos, não profissionalizarmos, dar um direcionamento, e aqui nós realmente necessitávamos, e há muito tempo, não é de agora. A seguir, base aérea da Polícia Civil foi inaugurada na cidade.
A tão sonhada base aérea da Polícia Civil foi inaugurada agora há pouco. O Serviço Aéreo Policial auxiliará na segurança pública da região da ANREC. No final da tarde de hoje foi inaugurada a base do Serviço Aeropolicial da Polícia Civil, o SAER. A base, que vai ficar instalada em Criciúma, foi a última região do estado que não contava com o apoio e a cobertura da aeropolicial. É um instrumento extremamente importante para dar rapidez no atendimento às ocorrências policiais, mas não só ocorrências policiais, mas ser usado de forma preventiva, de transporte eventual de pacientes com situações graves, da fiscalização das fronteiras com o Rio Grande do Sul, que é aqui do lado, enfim, uma série de ações, ações de vários tipos. Isso vai dar mais conforto, mais tranquilidade, mais segurança. Trouxe mais policiais para a região, que é uma equipe que vai cuidar aqui do SAER. Então tudo isso vai ser importante para a região. Eu acho que demorou para vir, mas é uma conquista que tem que ser celebrada. São obras importantes e diria mais do que importantes, são obras fundamentais, né? Casa penitenciária, presídio, Instituto Geral de Perícia, reforço da Polícia Civil, reforço da Polícia Militar, a própria aeronave da Polícia Civil agora, na única região do estado de Santa Catarina que estava desprovida de cobertura de aeronave, que era a região sul do estado, que a partir do dia de hoje passa a contar com essa ferramenta importante de apoio à segurança pública e também a outros setores da sociedade civil, então é fundamental para o combate à criminalidade. O delegado regional avalia como mais um avanço e que vai ser fundamental para dar apoio nas operações policiais, assim como vai estar disponível para diversos serviços. Diariamente vai fazer voos preventivos, né? E vai ficar à disposição de todos os órgãos de segurança do sul do estado, né? Para ser acionado em qualquer emergência e também na saúde, né? Na Secretaria da Saúde, com relação ao SAMU, né, em atendimento assim, às pessoas acidentadas ou até mesmo uma catástrofe, alguma coisa assim. Novos policiais que estão vindo para Criciúma, policiais militares, policiais civis, novos auxiliares criminalísticos do IGP, que no dia de hoje, a formatura foi ontem, no dia de hoje já 10 novos auxiliares criminalísticos já estão trabalhando no IGP, também reforça que com o aumento do contingente da segurança pública, aumenta as prisões, aumenta os inquéritos policiais, aumenta os flagrantes e aumenta a necessidade de novas perícias. Para a instalação do SAER foi necessário um investimento de R$230 mil. A aeronave vai atender de Laguna até a divisa com o estado do Rio Grande do Sul e está a serviço da segurança pública. Começou a ser discutido no Senado o projeto que modifica a lei de abuso de autoridade. Ele propõe punições para promotores, juízes e ministros de tribunais superiores. O projeto é polêmico. A preocupação do Ministério Público é de que ele possa servir para frear a Operação Lava Jato. A primeira sessão para discutir o projeto de abuso de autoridades no plenário do Senado não contou com a presença de convidados esperados, como o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, do procurador da República, Rodrigo Janot, e do presidente da OAB, Cláudio Lamáquia. Todos mandaram representantes. A sessão temática começou por volta do meio-dia. O presidente do Senado, Renan Calheiros, investigado pela Lava Jato, voltou a defender a atualização da lei que tem mais de 50 anos. Renan destacou que leis punindo excessos de autoridade são próprias do mundo civilizado e tentou fazer um discurso de conciliação com os membros do Judiciário. A boa política de conciliação ocorre no terreno dos princípios e supera o individual. Fazer leis, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores convidados, não é tarefa fácil. Fazer lei não é tarefa fácil. Sendo a expressão da vontade geral, a lei nasce do confronto de ideias e vontades para se tornar um instrumento de pacificação social. O líder do governo no Senado, Aloísio Nunes, também considerou que a lei está desatualizada. Ele pediu que os convidados informem quais artigos precisam ser mudados no projeto e por qual motivo. É importante que nós possamos, sobretudo, esclarecer. E, no meu entender, esclarecer significa o seguinte, significa dizer quais são, precisamente, os artigos do projeto de lei
que vamos examinar, quais são os artigos que, porventura, possam, de alguma maneira, obstaculizar, atrapalhar, impedir, sabotar, como já se disse, as atividades do Ministério Público, da Polícia ou da Justiça nas investigações de natureza penal. O senador Lazier Martins fez críticas a um dos trechos da proposta. Mas o que eu queria enfatizar mais uma vez sobre o artigo 30, que nós vamos voltar a debater na próxima reunião, é que quando diz, sem justa causa fundamentada, no início dos trabalhos, ora, a justa causa vai aparecer lá adiante. Se não for assim, não tem início nenhum inquérito policial, nenhuma promoção do Ministério Público, ele está em instrução ainda. O senador Jader Barbalho, que também é investigado da Lava Jato e foi citado por delatores, afirmou ser favorável à alteração do projeto. Ele criticou o discurso de que a mudança da lei de abuso de autoridade seja uma tentativa de inviabilizar a operação da Polícia Federal. A interpretação do Ministério Público ao tomar a iniciativa da ação penal da mesma forma. Agora, sem que haja justificativa, sem que haja fundamento, senhor presidente, é um perigo para a democracia isso. Principalmente para para pessoas que querem se promover e que mais adiante nós vamos assistir. Quem diria? Já encerro, senhor presidente. Fulano de tal, candidato a senador da República. Nesta terça-feira, o Senado aprovou um requerimento assinado por líderes partidários que coloca em regime de urgência o projeto que endurece as punições para autoridades que cometem abuso. Com isso, a proposta pode ser colocada em votação no plenário da Casa após 4 sessões, segundo o regimento interno do Senado. A previsão é que ela seja votada no dia 6 de dezembro. Mas antes disso, a proposta que prevê punições para agentes públicos, como promotores, juízes e ministros de tribunais superiores que cometerem abuso de autoridade, ainda deverá ser bastante discutida. Outras sessões temáticas aqui no Senado estão previstas, com a participação de convidados favoráveis e contrários à alteração da lei. Participaram do debate o defensor público-geral federal Carlos Eduardo Barbosa, que falou sobre a violação de direitos humanos por abuso de autoridade. De tempos em tempos, as defensorias são convidadas a prestarmos assistência jurídica integral e gratuita em mutirões carcerários. Lembro que lá nos idos de 2009 o CNJ se debruçou sobre isso. E o que se encontra a cada mutirão carcerário que é feito? Se encontram presos há muito tempo naquele sistema, se encontram processos extremamente inacreditáveis, o mutirão é feito, o mutirão é levado a efeito, são divulgados dados, soltaram-se X pessoas, encaminharam-se tais outros processos, mas não se vê uma preocupação fruto daquele resultado de como evitar um próximo mutirão carcerário com aqueles mesmos resultados. José Alberto Ribeiro Simonetti, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, afirmou que a advocacia é grande vítima de autoridades que cometem abusos. Quanto mais se respeitar as prerrogativas dos advogados, possibilitando mais amplo e restrito direito de defesa, mais livre e justa será a sociedade. Tendo em vista que passarão os cidadãos a funcionar eles mesmos como efetivos fiscais do Estado. A subprocuradora-geral da República, Luísa Freixhaisen, veio como representante de Janot, que alegou cumprir agendas no STF. Ela afirmou que, entre os crimes de abuso que o projeto quer criar, vários já estão previstos em outras leis, como o Código Penal. Quando se discute o abuso de poder, nós não estamos falando de ausência de norma, nós estamos falando de um fato que só seria ilícito administrativo ou só seria um ilícito punível na questão disciplinar. Existe norma, existe a lei de abuso de poder e mais, vários dos tipos que se pretendem colocar na nova lei já existem no nosso Código Penal. Antes de encerrar o debate, Renan Calheiros informou que o juiz Sérgio Moro e o ministro do STF, Gilmar Mendes, confirmaram presença na segunda sessão para discutir o projeto, marcada para 1º de dezembro.
O relator da proposta, senador Roberto Requião, disse que o Senado quer com a iniciativa é cuidar da defesa do cidadão comum. Em sua argumentação, Requião lembrou o pedreiro Amarildo Souza, morto por policiais militares no Rio de Janeiro em julho de 2013. E é em nome dos Amarildos do Brasil, com uma preocupação muito menor pela questão pontual desta Operação Lava Jato, que, a meu ver, de certa forma, tem que ser saudada por todos os brasileiros pela revelação que faz, tem que ser criticada pelos excessos que comete. Eu acho que nós estamos trabalhando na intenção de providenciar ao povo brasileiro algumas claras salvaguardas jurídicas aos abusos de autoridade que estão sofrendo. Sábado é dia de encontrão na Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. O evento reunirá a membresia da igreja para cultuar a Deus. E olha que tem convidado especial. Na escuridão andei e sempre procurei. Após o sucesso do Encontro das Mulheres e do Encontro com os Homens, a direção da Igreja Internacional da Graça de Deus resolveu unir os dois eventos na temporada 2016. Neste sábado, no Templo do Bairro Próspera, será realizado o encontrão. Um grande público está sendo esperado. Para o louvor, foi convidada a dupla Rick e Renan. Sempre vou te adorar, Senhor, te ofereço meu louvor. Meu coração é todo teu, sempre vou te amar. Já para a mensagem, foram convidados Danner Trindade e Lisiane Baia. A maioria das pessoas casam e no percurso do seu casamento, elas acabam tendo que fazer o quê? Mudanças, e às vezes mudanças não pequenas, porque todo dia é dia de mudar, mas às vezes são grandes mudanças. A gente descobre que está muito errado, que você está andando na contramão e você de repente tem que fazer aquela virada brusca. O casal que percorre o Rio Grande do Sul ministrará para os membros da Igreja da Graça Criciumense. As atividades terão início às 4 da tarde e a entrada será franca. A Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma fica localizada no bairro Próspera, número 300, fundos do Batalhão da Polícia Militar. Deus quer usar você, usar você. A seguir, o preparador físico do Criciúma avalia desempenho dos atletas carvoeiros durante a temporada. E para realizar uma temporada melhor em 2017, os jogadores do Criciúma precisarão correr muito. E se depender do preparador físico carvoeiro, o time estará na ponta dos cascos já no início da temporada. Para isso, até as férias precisarão ser sacrificadas. Final de temporada. Hora da boleirada esquecer a carga de treinamentos e relaxar, certo? Bora! 1, 2, vai girando! Errado? Bom, pelo menos no Criciúma, William Hauptmann, preparador físico carvoeiro, não quer saber de dar moleza pra galera, nem mesmo nas férias. O ano passado, quando nós iniciamos o nosso trabalho, nós colocamos aos atletas uma apostila, e ela foi colocada esse ano, de uma sugestão de carga de treinamento para as férias. Sendo que a gente orienta agora, quando terminarmos o último jogo contra o Paysandu, lá em Belém, que nas 2 primeiras semanas esses atletas descansem, para que possam zerar a parte física, para que possam até a parte emocional, a parte psicológica, possa voltar a zero, e depois a gente dá uma sugestão de treinamento para eles.
Essa sugestão de treinamento ela vai de segunda a sexta-feira, sendo que sábado e domingo de folga, e ali a gente coloca algum tipo de trabalho que ele pode realizar, e também, se houver a possibilidade, a contratação de um personal training, de um profissional da área de educação física para poder acompanhá-los. O homem que é responsável pelo desempenho físico do time dentro de campo comemorou a redução drástica que o Tigre teve de atletas contundidos em 2016. Comparando com os números da temporada passada, a diferença é significativa. Feliz, contente, tem os números de lesões musculares do ano passado, 47. Esse ano, 12. Então a gente ficou muito contente, muito feliz, inclusive as informações de profissionais aqui dentro do clube, que é o ano que menos lesões musculares nós tivemos. Algumas agora mais no final, devido ao final da temporada, né? O campeonato praticamente encerrando, o desgaste, mas feliz e contente. E que para isso daí teve a colaboração dos atletas, e ontem conversava com eles. Existem profissionais que nós já não realizam, por exemplo, não vou aqui entrar em metodologia de trabalho, mas tem profissionais que não realizam, por exemplo, um bom trabalho de alongamento, profissionais que não valorizam a imersão no gelo após treino, após jogos, um trabalho na piscina, um trabalho juntamente com a fisioterapia, um trabalho juntamente com o nosso fisiologista, o departamento de fisiologista. Todos os atletas eram submetidos a uma termografia, que é um testezinho rápido que a gente faz para poder ver se não existe grupo muscular nenhum dolorido, e isso daí ajudou. Pretendemos agora, com a sequência do trabalho, fazer com que esse número diminua mais ainda, fazer com que esse número baixe mais ainda. Principalmente que a gente já sai na frente a nível da condição física, porque a gente já conhece o perfil dos atletas que aqui se encontram. E se você observar, foram os jogadores que vieram de fora que tiveram mais problemas. Os daqui foram pouquíssimos os problemas, não enche uma mão. Porém, um caso preocupou o preparador catarinense. James sofreu esse ano com contusões. Mas em 2017, William promete que a história do jogador será bem diferente da atual temporada. O Jamie ele é o biotipo do atleta. É um atleta ele é um dos atletas que não fez a pré-temporada. É um atleta que trabalha em clube, ninguém falando mal de ninguém, mas em clubes que precisam de uma estrutura maior. É um atleta que a gente não acompanhou o trabalho que era feito a nível de força, e talvez esses clubes no qual se encontrava não tinham nem essa estrutura. Eu, por exemplo, me encontrava num clube antes de eu vir para cá que nós não tínhamos uma sala de musculação para trabalhar. E nós tínhamos que criar, e nós tínhamos que elaborar trabalhos funcionais, trabalhos de propriocepção, para que nós pudéssemos ter um ganho de força. E hoje nós temos essa vantagem aqui. E foi realmente eles porque eles tiveram a relesão, né? Mas hoje já estão bem, já se encontram já muito bem, e tenho certeza que para o próximo ano, com pré-temporada, com o trabalho desde o início, e ele já terminou jogando, eu creio que vai ter uma diferença muito grande em 2017 o condicionamento físico do Jamie. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.